Fala vascaíno, fala vascaína, você torcedor do Vasco espalhado de norte a sul do Brasil e você torcedor do Vasco espalhado aí pelo mundo que nos acompanha, saudações vascaínas a todos vocês. Como eu faço de praxe, agradeço a todos os inscritos por estarem participando aí conosco, interagindo, deixando a sua crítica, o seu comentário. Você que está nos visitando, fica o convite para que vocês possam se inscrever no canal e fazer parte deste grupo de vascaínos. Por favor, ativem o sininho para que vocês possam receber as notificações com relação ao nosso conteúdo. Bem, meus amigos, hoje é dia de jogo do Vasco. Dia de jogo do Vasco, habitualmente a gente faz o pré-jogo e o pós-jogo. O Vasco hoje tem um compromisso lá no estádio do ABC, estádio com 5.000 lugares para torcedores. O Vasco vai enfrentar o Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu, que é uma equipe hoje que está na segunda divisão do campeonato paranaense. Esse jogo será transmitido pela Fox Sports a partir das 20 horas. A temperatura aí para esse jogo, só a título de curiosidade, está prevista para 2 graus. Então todo cuidado é pouco com relação a contusões. Lembrando aqui que o Vasco fez um amistoso já na quinta-feira contra o Atlético Goianiense. Então, os jogadores precisam se aquecer bastante para evitar surpresas aí com relação a possíveis contusões. Este será o terceiro jogo preparatório do Vasco. O Campeonato Brasileiro ele está de recesso devido à Copa América. Próxima semana o Vasco já terá um compromisso muito complicado frente ao Grêmio, jogo este que será em Porto Alegre. Então, esses amistosos, de certa forma, eles são válidos por um lado. Do outro lado, o Vasco poderia ter feito melhor essa preparação, tendo disputado amistosos com equipes com mais poderio, para a gente poder medir a capacidade física, técnica, tática deste time. Esses amistosos que o Vasco fez, primeiro contra o Rio Branco, que o Vasco ganhou de 2-0, depois com o Atlético Goianiense 1-0, não dá para a gente poder mensurar como que está o time do Vasco. A gente viu coisas boas no time do Vasco, sobretudo pelo lado direito. O Vasco com uma jogada muito forte ali pelo lado direito, com o Pikachu e o Rossi, os dois fazendo uma dobradinha ali, dando muita sustentabilidade para o ataque vascaíno pelo lado direito. O Vasco está até jogando capenga, porque só tem criatividade pelo lado direito. Pelo lado esquerdo, a gente fica preocupado. O Vasco tem 2 jogadores que caem ali pelaquele lado ali, que não vivem uma boa fase. Primeiro o Danilo Barcelos, que é um jogador que eventualmente faz um gol de falta, dá um passe na bola parada, mas é um jogador muito fraco tecnicamente, um jogador que erra praticamente todos os cruzamentos que ele tem à disposição dele ao decorrer do jogo. E o Marrone, que apesar de ter feito o gol da vitória contra o Atlético Goianiense, vive uma fase assim de regular para média.
ele já teve momentos melhores vestindo a camisa do Vasco. O Vasco, evidentemente, ficou claro nesses reforços aí que o Vasco precisa trazer reforços. O time do Vasco, em algumas posições, ainda é muito carente, sobretudo no aspecto do meia de ligação. Falta o camisa 10 para o Vasco. O Vasco contratou o Marquinhos, mas não vai ser ele que vai resolver os problemas aí do Vasco aí. Ele fez até uma atuação abaixo da média contra o Atlético Goianiense. Estava também com um problema, é verdade, físico, mas isso aí é uma coisa que vai ser até redundante no decorrer do Campeonato Brasileiro. Este atleta ter problemas físicos, é um jogador que já há vários anos luta para poder não ter contusões. Então, o Vasco precisa de um camisa 10. O Bruno César, esses amistosos aí, a gente ficou tanto na expectativa para ele readquirir a forma física e demonstrar um bom futebol. Esse jogador, ele muito difícil dele vingar no Vasco, vai ser difícil dele voltar à equipe titular. E o Vasco precisa de um atacante também, né? O Vasco precisa preencher essa lacuna aí deixada aí pelo Max. A gente hoje tem o Thiago Reis, mas o Luxemburgo parece que não tem muita confiança ainda nele, talvez pela juventude. O Vanderlei Luxemburgo improvisando em diversos momentos ali um falso 9 ali, ora com Valdívia, ora ele faz isso com o Marquinhos, como fez contra o Atlético Goianiense. Fato é que o Vasco precisa de um atacante para poder empurrar a bola para as redes. No aspecto defensivo, é um ponto de interrogação, porque conforme eu falei, essas equipes não exigiram tanto do Vasco, mas a gente vê aí, cada dia que passa, o Ricardo Graça assumindo a condição de titular, o Breno e o Castan vão voltar, mas o Ricardo Graça, ao meu ver, particularmente, deve ser titular do time do Vasco. É um jogador que gradativamente subiu muito de produção, é um ativo do clube. O Vasco vai ter que tomar cuidado para não perder esse jogador aí quando as janelas europeias se abrir. O Vasco no gol está bem servido. Fernando Miguel é um goleiro que passa bastante confiança ali para a zaga. Pikachu, conforme eu citei no início do vídeo, está se recuperando ali na lateral direita. Ele não estava bem, mas está voltando a ter confiança, está se readaptando naquela posição ali de lateral direito, porque ele acostumou a jogar de ala. Do lado esquerdo, a gente tem um lateral muito fraco que compõe o sistema defensivo aí, que é o Danilo Barcelos. Um jogador que, quando vai ao ataque, vai aos trancos e barrancos, para poder defender, não defende bem. É um jogador que se resume às cobranças de falta. Em termos ali de volante ali, nesse ponto eu discordo com o Vanderlei Luxemburgo. Acho que o Andrei coloca todos esses volantes que o Vasco tem no bolso, seja o Raul, seja o Richard, seja quem for. O Andrei hoje é o melhor volante do Vasco, Lucas Mineiro. Qualquer um desses volantes aí, o Andrei coloca no bolso. A gente no jogo contra o Atlético Goianiense, a gente viu um pouco do futebol do Richard. É um jogador que joga muito na vertical, tenta jogar para frente, mas tem uma dificuldade no passe, muito toquezinho às vezes para o lado, tenta fazer o feijão com arroz para não complicar. E o Raul é aquele jogador que não tem condições para poder vestir a camisa do Vasco, ainda mais como titular. Talvez para poder compor o elenco,
até dá, mas para poder ser titular, eu acho que é um jogador muito fraco na marcação, toma cartão de forma demasiada. Então, o Vasco precisava ainda de alguns reforços aí, como eu estou falando para vocês. Nesses jogos amistosos aí, a gente teve uma grata surpresa, ao meu ver, que foi o Marcos Júnior, né? Um jogador que tem chegado ao ataque, furando o bloqueio da intermediária ofensiva, chegando bem na área para poder fazer conclusão. Um jogador que precisa também concluir melhor. Perdeu 2 gols aí contra o Atlético Goianiense feito, mas é um jogador que até me surpreendeu. Nossa válvula de escape tem sido Rossi, na minha opinião, o melhor jogador do Vasco até aqui. E vamos ficar na expectativa para que o Vasco faça um jogo bom contra essa equipe aí do Foz do Iguaçu. O Foz do Iguaçu, o azulão lá da fronteira, como a torcida chama de forma carinhosa, a gente não tem muito o que dizer, visto que é uma equipe aí da Série B do Campeonato Paranaense. O Vasco tem a obrigação de ganhar, porque medir se vale a pena ou não ter ido lá para Foz do Iguaçu, enfrentar esse frio, viagem, o time jogou na quinta-feira, não sei se valeu a pena fazer isso não. Todo caso, a gente fica aqui na torcida pro Vasco hoje vencer, que tem a obrigação de vencer, convencer, e que esse jogo aí possa trazer novos ares para o Vasco para a sequência do Campeonato Brasileiro. Já estamos praticamente no finalzinho aí da intertemporada, e após o jogo a gente vem aqui fazer outro vídeo para a gente poder discorrer, dissertar como foi esse jogo do Vasco contra o Foz do Iguaçu. Vamos fazer o pós-jogo e conto aí com a participação aí de todos vocês. Saudações vascaínas, abraço aí meus amigos e Vasco neles. Valeu!